Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Este é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Quero dizer para vocês que é sempre uma grande alegria poder estar aqui com vocês, meditando, refletindo a palavra do Senhor. Ainda estamos vivendo o tempo do Natal, então não tem problema nenhum você desejar ainda Feliz Natal para alguém, sabia? O Natal que representa a prova de amor de Deus por cada um de nós. Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Convido você já a abrir aí a sua Bíblia em Marcos, capítulo 6, do versículo 45 até o versículo 52. Marcos 6, 45 a 52. Que diz assim: Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: Coragem, sou eu. Não tenhas medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje nós escutamos esse relato, também tão conhecido, o Evangelho em que Jesus caminha sobre o mar. Jesus caminha sobre as águas. Mas eu queria aqui acentuar alguns detalhes que São Marcos nos traz. Primeiro, que Jesus manda os discípulos irem à frente, entrarem na barca e irem na frente, para o outro lado do mar. Depois ele despede a multidão e vai para o monte rezar. Primeira coisa que eu queria refletir com vocês é isso. A vida missionária, e todos nós somos missionários, ela supõe esse movimento de estar com o povo, de anunciar a palavra, de se entregar, de se gastar pelo reino de Deus, mas sem esquecer a dimensão contemplativa. Jesus, ele está no meio daquela grande multidão. Só homem eram 5.000, sem falar mulheres e crianças. Mas ele, depois que sente compaixão, que anuncia a palavra, que alimenta as pessoas, ele vai fazer o quê? Ele vai para a intimidade com o Pai. Um momento de solidão, um momento de oração, um momento de intimidade com o Pai. Olha que lindo. Nós precisamos disso. Eu, como padre, preciso disso. Eu falo para muitas pessoas, mas tem momento que eu preciso do meu offline. Eu preciso da minha privacidade. Eu preciso desligar o celular. Eu preciso fechar a porta do meu quarto. Eu preciso de um tempo para poder ler, para poder rezar, para poder refletir, ou aquilo que meu grande amigo terapeuta que já foi para o Pai
dizia. Às vezes até um tempo para não fazer nada. A caixinha do nada. Visite a caixinha do nada de vez em quando. Frei, é isso mesmo. A gente precisa desse momento. Esse movimento de ir, mas esse movimento também de se recolher. Porque a gente não dá o que a gente não tem. Então Jesus vai para o monte, na intimidade com o Pai, depois ele vai encontrar os discípulos, caminhando sobre as águas. Ou seja, ele tem poder sobre tudo. E os discípulos, que ainda não tinham compreendido nem o primeiro milagre, diz aqui, eles não tinham entendido nada daquela multiplicação dos pães, ainda acham que Jesus era um fantasma. Mas aqui diz o porquê. O último versículo. O coração deles estava endurecido. Gente, quando o nosso coração está endurecido, existe um termo que o Frei Raniero Cantalamessa, cardeal, ele gosta muito de usar nos seus livros, esclerocardia. O que é isso, Frei? É um nome grego para dizer um coração. O que é esclerose? É algo que vai enrijecendo, endurecendo. Esclerocardia, essa dureza do coração. O coração deles estava endurecido. Quando o nosso coração está endurecido, pode ser o melhor pregador. Pode ser, Jesus pode falar assim, desenhando para você. Né? Pode desenhar para você. Você não vai perceber que é Ele. Você não vai, porque o coração está tão iludido, o coração está tão cego, está tão endurecido, que você não percebe os sinais de Deus. E pior que isso, além de não perceber os sinais de Deus, ainda culpa Deus. Ah, Deus não fala comigo, Deus não me ouve, Deus não quer saber de mim. Não. O problema não é Deus, muitas vezes o problema somos nós. Que não estamos em uma posição de escuta, não estamos com o coração aberto para perceber a sua voz e os seus sinais de amor. Os discípulos, olha só, tinham presenciado um grande milagre que Jesus tinha realizado. Imagina só, com 5 pães, com 2 peixes, alimenta 5.000 homens, sem falar mulheres e crianças, e ainda sobra. E eles ainda não tinham compreendido. Diz aqui, ó, eles não tinham compreendido nada a respeito dos pães. E ainda acham que ali é um fantasma. E Jesus diz, olha, não tenhas medo, sou eu. Não tenhas medo. Jesus vai alcançá-los. Jesus vai ao encontro deles porque viu que eles estavam cansados. Os ventos eram contrários. Às vezes o cansaço também traz esse coração endurecido para a gente, né? Ah, sempre a mesma coisa, sempre as mesmas obrigações. Eu faço tanto, eu corro para lá, eu corro para cá, ninguém reconhece, e isso, e aquilo, e tal. Esses ventos contrários, né? A gente vai se cansando e o nosso coração vai ficando duro. Nosso coração vai ficando duro, apático, insensível às graças de Deus, aos sinais de Deus. Então, meus amados irmãos e irmãs, hoje é o dia de nós percebermos que Jesus, Ele sempre vai vir ao nosso encontro. Quando Ele percebe o nosso cansaço, a nossa dureza, mesmo assim, Ele vem ao nosso encontro. E Ele manifesta o seu amor por nós. Não tenhas medo, eu estou aqui. Jesus entra na barca da nossa vida. Mesmo que a gente não compreenda os seus sinais, a sua presença amorosa, Ele está na barca com a gente. Ele cuida de nós. Ele vem ao nosso encontro. Ele é o Deus do impossível. Agora, é preciso que nós possamos crer nele. Creiamos nele. Não uma fé racional,
força da mente, não. Que a gente creia nele, porque ele é Deus. Emmanuel, Deus conosco. Deus encarnado, que assume a nossa humanidade, exceto no pecado, mas se faz um de nós, sofre, morre e ressuscita por amor. Por amor, unicamente por amor. Acolhamos a fé nesse Deus que é incrível, que é maravilhoso. Amemos a nosso Senhor, porque Ele merece o nosso amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus nos deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.